De um lado a cidade de Cachoeira, do outro a cidade de São Félix. Foi nesse ambiente que nasceu a mulher que mudaria a história da medicina e da representatividade no Brasil. No dia 5 de março de 1884, veio ao mundo Maria Odília Teixeira, filha do médico José Pereira Teixeira e de Josefina Luiza Palma, uma mulher negra, neta de uma ex-escravizada. Em um ambiente onde o racismo e o machismo limitavam sonhos, Maria Odília ousou sonhar algo impensável para a época: tornar-se médica. Essa é a história da primeira mulher negra a se formar em medicina no Brasil. A infância de Maria Odília foi marcada por contrastes. Enquanto herdava do pai o incentivo ao estudo, da mãe e da avó recebia o orgulho da ancestralidade negra, a consciência de uma luta que se estendia muito além das paredes de casa. A infância de Maria Odília foi no Recôncavo da Bahia, cidade de Cachoeira, São Félix. A família tinha a casa dos dois lados, né? Isso também é bem bacana, eles tinham muito dinheiro. Ela é filha de união interracial, o pai era um homem branco, médico, e a mãe era uma neta de ex-escravizada alforriada. Então a avó de Maria Odília provavelmente foi uma mulher que foi escravizada por um determinado período. Então Odília cresceu nesse ambiente e muito jovem, com 14 anos, ela foi para Salvador para desenvolver sua primeira graduação, sua primeira formação, que foi Letras e Ciências. E eu considero que ela teve uma infância bem diferente, bem peculiar da maioria das mulheres, porque as mulheres, num período, elas estudavam piano, francês, um pouquinho de aritmética e como mandar nos empregados e empregadas da casa. Então ela saiu com 14 anos do Recôncavo para Salvador para estudar e já era uma coisa muito, muito, muito fora da curva. Então ela teve essa possibilidade, né? A gente vai entender Odília como uma mulher negra, dentro desse contexto do mundo da escravidão, porém, em uma família muito abastada e filha de um homem branco. Então, colocava ela em um outro lugar também. Abria um jargão que a gente usa muito na historiografia, que é uma escotilha, uma pequena passagem. E foi por onde ela conseguiu passar. Em 1904, Maria Odília ingressou aqui, na histórica Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador. Um espaço majoritariamente masculino, elitista e branco, onde ela seria a única mulher negra entre dezenas de colegas. Era um ambiente completamente desafiador e, assim, só ela sabe, né, soube o que deve ter sido passar esses 6 anos lá dentro, assim, desafiar essa lógica desse espaço. Era uma quebra de paradigma sem precedente, é muita coisa, né? É uma coisa monumental. Pensar hoje que a população negra dentro do curso de medicina ainda está subrepresentada, a gente não é nem metade dos alunos hoje matriculados no Brasil nos cursos de medicina, então pensar mais de um século atrás é uma quebra de paradigma assim, completo. Então eu imagino o quanto que tem de beleza nisso, o quanto tem de nossa, uau, que fantástico, que mulher fantástica, mas também o que ela teve que deixar lá, né? O que ela teve que doar para conseguir esse sonho, que eu imagino que tenha sido um enorme sonho, porque realmente não foi fácil. Nesta instituição, Maria Odília enfrentou diversos desafios. Mesmo assim, persistiu. Estudou obstetrícia, clínica médica e escreveu a sua tese de conclusão sobre as cirroses alcoólicas, defendida em 1909. No dia 15 de dezembro daquele mesmo ano, ela se tornava oficialmente médica, a primeira mulher negra a receber esse título no Brasil. Maria Odília retornou para o Recôncavo, mais precisamente aqui em Cachoeira, onde exerceu boa parte da sua vocação médica. Atuou como clínica e obstetra, acompanhando partos e salvando vidas em uma época onde a presença de uma mulher negra na medicina era algo inimaginável. A Maria Odília vai trilhar um caminho muito parecido com outros médicos e médicas do período, que é voltar para sua terra natal e começar a clinicar com os pacientes do próprio pai ou de algum familiar, de um irmão, de alguém que já esteja inserido dentro do campo da saúde, da medicina. Então ela vai atendendo com o pai no começo, junto ao pai, depois com o irmão, e depois eu começo a perceber os atendimentos dela sozinha. E aí tem uma coisa que para mim é muito importante, muito interessante se falar. Todos os atendimentos da Maria Odília sozinha foram a mulheres. Então a clientela que ela vai desenvolver em Cachoeira, São Félix, é feminina.
Entre 1914 e 1917, Maria Odília licenciou clínica obstétrica na mesma instituição onde se formou, tornando-se também a primeira professora negra da Faculdade de Medicina da Bahia. Depois ela é convidada pela faculdade para ascender nesse cargo em 1914. Então ela ficou pelo menos uns 5 anos clinicando até voltar para a faculdade para ser professora. Ela fica até 17 na maternidade, que existe até hoje, Climério de Oliveira, fica lá no centro de Salvador, em Nazaré, para ser professora da prática. A irmã mais nova, Maria Teovina, a mãe e o pai vão com ela para Salvador, porque ela era uma mulher solteira. Ela não podia ir sozinha para Salvador, né? Não era de bom tom. Então a família faz essa volta a Salvador para que ela desenvolva essa carreira na faculdade, o que eu acho também outra coisa muito peculiar, muito bonita. Inclusive o pai dela vai assumir também um cargo na faculdade, igual dela, assistente de cadeira, para poder ficar ali convivendo com ela, de certa forma cuidando dela ainda. Maria Odília conheceu Eusínio Gaston Lavigne, advogado e político com quem se casou e posteriormente mudou-se para Ilhéus. Ela vai conhecer o Eusínio ainda no Recôncavo. O Eusínio foi debater uma causa lá, ele era advogado, né? Ele foi contratado. E na cidade ele perguntou, quem é que aqui é uma pessoa, né, mais cosmopolita, que eu possa conversar sobre arte e cultura. Até que indicaram o pai da Odília, que era além de ser um médico muito famoso, era um homem que recebia as pessoas em casa. E o Eusínio vai para a casa dele. E lá eles criam uma imensa amizade, uma grande afinidade com o pai da Odília. E ele também se aproxima da Odília. Aí o filho dele relata, o seu José Léo, relatou para mim, na entrevista, que ele, desde o começo, já estava de olho em Maria Odília. Ele já tinha se encantado com ela. E o Eusínio vira um partidão. Todas as meninas da cidade querem casar com o Eusínio. Quem não quer casar com um herdeiro de 3 fazendas de cacau, né, no período? E aí a Odília começa a apresentar para ele meninas, né, jovens, amigas. Tem essa aqui, essa daqui é muito assim. Até que ele não aguenta mais e se declara para Odília e fala, não, eu tô realmente interessada em você mesmo, né, não é em amiga e tal. E ela se assusta, ela não quer. Ele pede ela em casamento, ela não aceita da primeira vez. Ele vai embora, fica chateado e tal. Ele volta para Ilhéus. E aí a Odília conta pro pai. E o pai, que até então nunca acreditou em casamento, segundo o que ele dizia, fala, não acredito, mas com o Eusínio você pode casar, eu deixo. Eu acho que você deveria. Ele volta para o Recôncavo e ela aceita. E aí eles se casam em Irará, na casa do irmão dela mais velho, Tertuliano, que era um rábula. Quando eles se casaram no civil, eles em seguida viajaram para Ilhéus para Eusínio apresentar Odília à família dele. Eles não conheciam a Odília. E ele mandou carta falando que ia se casar com uma médica muito inteligente, poliglota, tal e tal. Mas avisou, ela é uma mulher negra. A família dele não acreditou. Achou que ele estava brincando. Armaram uma festa na fazenda, uma das fazendas em Ilhéus. Eles já estavam casados, né? Tinham casado em Irará. Quando chegou lá que a mãe do Eusínio viu Odília, ela desmaiou. Não é que é uma mulher negra mesmo e desmaiou. Isso é relato tanto do Eusínio como do José Léo, do filho. Então foi um choque completo. O Eusínio, ele vai virar prefeito de Ilhéus. Ele é considerado o primeiro prefeito comunista do Brasil. Então o Eusínio vai virar prefeito de Ilhéus e a Odília vai virar primeira-dama. Então imagina, para Ilhéus, do auge do cacau. O cacau que nós sabemos, o auge do cacau, feito por sangue negro, por escravidão, por população negra. De repente, de novo, tem um panteão, prata da casa, casado com uma mulher negra, que vira primeira-dama. A casa de Maria Odília continuou sendo um ambiente de carinho, de amor e acolhimento. Uma extensão de todo o poder que ela acreditava haver na medicina e na solidariedade. E hoje os netos contam que ela já mais velha, ela voltou a clinicar de graça na casa dela. Ficavam filas quilométricas e ela atendia essa população gratuitamente, ela já muito mais velha. Maria Odília viveu 86 anos. Foi médica, professora, esposa, mãe e, sobretudo, pioneira. Em uma sociedade que tentou silenciar as mulheres negras, ela transformou o silêncio em voz e o preconceito em exemplo. Não é esquecimento, é apagamento. Isso é apagamento histórico, isso é epistemicídio, isso é um projeto mesmo, para que a gente não saiba de onde a gente veio, para que a gente não tenha esses exemplos
para que a gente fique num lugar mesmo de subserviência. Eu não acredito em esquecimento. Na história não existe, esqueci da Maria Odília. É um apagamento, é uma coisa organizada para que a gente não saiba, para que a gente não olhe para os nossos passos, para que a gente não introjete essa autoestima. Então, eu acho que quem está hoje na academia produzindo tem essa urgência, né, de trazer para centro essas personalidades para que a gente possa cada vez mais recuperá-los para o lugar onde eles não deveriam ter saído, que é do protagonismo. Hoje, o seu nome ressurge nas pesquisas, nas salas de aulas e nas histórias de tantas mulheres negras que continuam abrindo caminhos. Eu fico muito feliz que esteja chegando, né, o nome dela, a história dela, sobretudo para nós baianos e baianas que desconhecemos essas figuras iminentes, e para a população negra, para o povo preto, né, para que a gente também comece a introjetar cada vez mais que a nossa história não começa na escravidão. A escravidão é um capítulo da nossa história, talvez o capítulo mais triste, mas nossos passos vêm de longe, né, como a Makota Waldina fala. Mais do que um nome na história, ela é símbolo de força, de conhecimento e de resistência. Que a história de Maria Odília nunca mais seja esquecida.